Our plan is to sell a lot and buy even more. It's to level up. It's to make sure that we're in the top 3 in Brazil every year, that we're fighting for the South American title every year. So supporters down in Brazil might freak out when we talk about shared players selling, but water flows where it must. Players go where they go. The vast majority of fans down in Brazil trust us. They trust me. Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo para nossa primeira edição aqui do Plantão Glorioso, enquanto o Guilherme Cardoso retorna aí de Curitiba para os estúdios GG aqui do Rio de Janeiro. Trago para vocês as notícias, as últimas notícias do nosso glorioso, do nosso Botafogo. Falar também sobre esse momento do Botafogo de assédio, né? De todo mundo tá de olho, parece que só tem jogador do Botafogo para contratar, só tem profissional do Botafogo para contratar. Tá todo mundo saindo, é debandado, que história é essa? Trazer isso pra vocês, porque a coisa não funciona muito bem assim não, porque existem algumas nuances que a gente precisa estar atento para não cair em algumas lábias aí, principalmente de algumas mídias que gostam já de trazer esse caos pra dentro da torcida do Botafogo. Beleza? Vamos falar também sobre a situação do Almada e do Luiz Henrique, que conforme trouxe o blog do Diogo Dantas, ainda não tá 100% concretizado, que eles vão sair agora. Tem toda uma questão envolvendo a vitrine de meio do ano, importantíssima, que é o Super Mundial de Clubes. Sondagem em cima de Alexander Barbosa, nota de despedida da Jota, já também sendo anunciado no Al Rayyan. Como é que ficou a proposta do André Jardine, quando tem a resposta da proposta. Isso e muito mais eu trago para vocês depois da vinheta. Somos mais de 121 mil inscritos aqui no canal Gigante Glorioso, graças a todos vocês que nos acompanham diariamente por todos esses 4 anos, indo para nosso 5º ano agora de GG, e também no nosso outro canal, Dois Toques, a Casa do Futebol. Se você não conhece, dá essa moral lá, se inscreve também, que esse ano a gente está preparando muitas novidades para vocês. Vai ter podcast, vai ter programa de entrevistas, a gente traz diariamente debates, notícias, enfim, você que nos acompanha. Se você que não conhece ainda, vai lá e acompanha o Dois Toques também, beleza? Vamos lá, você deve ter notado aí que eu comecei o vídeo do Gigante Glorioso hoje com a fala do John Textor a respeito do Botafogo, de como ele pensava o Botafogo, principalmente para essa próxima temporada agora em 2025. O Textor deixa claro que ele vai focar em vendas e que essas vendas vão gerar também novas compras, porque ele quer sempre manter o Botafogo num alto nível. Um alto nível significa mais visibilidade para seus jogadores. Um jogador que é campeão da Libertadores, que é campeão do Campeonato Brasileiro, ele tem um nível de visibilidade, de valorização acima dos demais. Isso aí é uma conta que para o Textor, o investimento esportivo, ele gera um retorno, obviamente, financeiro também. Então é uma moeda de troca ali que o Textor entendeu muito bem como funciona no futebol brasileiro. Por que eu comecei falando sobre isso? Porque, obviamente, nesse período de abertura de janela, início de temporada, a gente vai ter aí sondagens de diversos jogadores, diversos profissionais do Botafogo num projeto que deu super certo. A primeira SAF do Brasil que consegue chegar a esse topo, e essa é o Botafogo, né? O projeto do Botafogo atingiu o topo em 3 anos. Em 3 anos a gente saiu de um ponto baixo para a equipe do tamanho do Botafogo para ser a maior equipe da América e uma das maiores do mundo, né? E não é exagero falar isso. O Botafogo vai estar disputando no meio do ano o Mundial de Clubes, o Super Mundial de Clubes. Inclusive já vou falar e atualizar aqui um pouco a situação do Almada e do Luiz Henrique, que vai casar com esse assunto que eu comecei agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu acho que talvez tenhamos um desespero além do normal e uma falta de costume com esse modelo de negócios que o Botafogo, de certa forma, está protagonizando no futebol brasileiro. E aí eu vou dar como exemplo, inclusive, também a saída, a maneira como saiu o Arthur Jorge do Botafogo. A nota que o Botafogo colocou, uma nota bem fria, né? Uma nota bem profissional, digamos assim. Fria não, mas profissional, de despedida do treinador, que talvez tenha proporcionado para a gente, junto com todo o seu aparato técnico, junto com todo o Botafogo, um dos maiores anos da nossa história, né? Que foi esse ano de 2024. E por que esse tipo de relação ele começa a se construir no Botafogo? Porque a relação da equipe de multiclubes, como o próprio Textor sempre deixou claro, os jogadores vão seguir o rumo que eles têm que seguir. Se tiver que vir jogador para ficar certo período aqui e sair, ele vai ficar certo período aqui e sair. Isso é para favorecer o negócio de modo geral. E aí eu digo a rede multiclubes do modo geral, onde o Botafogo tem sido o maior beneficiado esportivamente desse projeto, desse modelo de negócios da rede multiclubes. Isso ainda é uma coisa, a SAF já é um modelo muito diferente ainda para o futebol brasileiro, ainda é uma novidade muito grande.
a rede multiclubes mais ainda. Você vê que no dia a dia, dificilmente, a imprensa, de modo geral, compreende como funciona a rede multiclubes e como ela está sendo importante para o sucesso esportivo do Botafogo até agora. E claro, a gente vem num costume do futebol brasileiro muito mais romântico, muito mais voltado para o apego, né, com os personagens do jogo, com os personagens que fazem a coisa acontecer. E eu acho que esse modelo da rede multiclubes, o modelo da SAF, ele vai tornar essa relação um pouco mais fria. Isso na minha visão, tá, gente? Um pouco mais fria. Vai ser uma coisa um pouco mais corriqueira a gente ter jogadores de passagem aqui e que vão conquistar títulos e que vão trazer títulos onde o foco principal vai ser o Botafogo. O nome Botafogo, a instituição Botafogo. O recado que o Botafogo deu com essa nota ao Arthur Jorge, ele não está ali prestando uma homenagem para o Arthur Jorge, não está ali mostrando gratidão. Isso aí é um papel muito mais nosso, dos torcedores, quem quiser, inclusive, né? Se você olhar, por exemplo, algumas redes sociais aí, a galera tá faltando só bater no Arthur Jorge, né? Tem muita gente que tá decepcionada, outras com raiva, outros com ódio e outros mostrando gratidão. Que eu acho que é esse sentimento, inclusive, ruim em relação ao Arthur Jorge, acho que passa logo logo, vai ficar marcado na história sempre, acabou. Isso aí ninguém tira, né? Essa questão do sentimento, cada um tem o seu, cada um interpreta da sua maneira. Eu acho que vai ser cada vez mais natural a gente ter chegadas aqui de grandes jogadores, chegadas de grandes treinadores, ter a sua rotatividade, alguns cumprirem o contrato, outros terem já a sua passagem para outras movimentações, mas terem um objetivo principal, que é o Botafogo, trazer retorno esportivo para o Botafogo. O modelo multiclubes traz uma maneira diferente da gente enxergar o futebol no Brasil, da maneira diferente até da gente enxergar o nosso próprio clube, né? Uma maneira talvez com menos apego, com menos frustração. E aí quando o Texor fala isso sobre vender mais e comprar mais ainda, subir de nível e ter certeza de que vai se manter todo ano no top 3 do Brasil, isso também é uma visão de negócios. É uma visão de negócios onde quem vai se beneficiar disso é o Botafogo, como foi no ano passado. Então, eu acho que certo desespero por parte da torcida, eu acho que é muito de uma falta de costume de lidar com esse novo modelo de negócios. Dessa maneira de lidar com quem vem e com quem vai no Botafogo, né? Jogadores vêm e vão, não é só da boca para fora, não é só na música, né? O importante aqui sempre vai ser a instituição Botafogo, sempre vai ser o nome Botafogo. É o nome que carrega essa marca que vai ser o foco de tudo. Dito isso, vida que segue, Botafogo tem proposta já para o André Jardine, nome que é o nome mais falado atualmente aqui para poder assumir o cargo do Arthur Jorge, só que é visto como muito difícil a saída do treinador da equipe do América do México, né? Um projeto muito sólido, muito consolidado, ele é muito querido lá, tá rumando aí para o 4º título nacional. As brigas de narrativa são naturais nesse período aqui, né? Os jornais brasileiros noticiam que a proposta chegou lá e balançou o André Jardine, né? Mas que é visto como difícil. E aí quando chega o jornal mexicano fala que a proposta não balançou o André Jardine. Inclusive a última notícia é que o magnata das telecomunicações, né, o magnata mexicano, dono do América do México, está viajando para o México justamente para fazer com que o André Jardine permaneça na equipe mexicana. Tirando pelo cenário atual, o momento do André Jardine lá no México, como ele é ídolo lá no México, a maneira com que ele, a relação que ele tem com a torcida e com o clube mexicano, acho muito difícil, realmente a negociação, acho muito difícil, mas eu não estou aqui para duvidar em momento nenhum do poder de persuasão do John Textor, né? Então, o John Textor já conseguiu convencer muita gente, também como já não conseguiu convencer alguns. Mas enfim, confio no poder de persuasão do Textor e eu acho que se a proposta realmente for do nível agradável para o André Jardine, é capaz do treinador aceitar. Apesar de muitos torcedores, já debati inclusive aqui com o Guilherme sobre isso, teria um pé atrás ainda com o nome do André Jardine, não sei aquele nome que super animador, né? A torcida esperava um nome de maior peso, enfim. Mas ainda vejo com bons olhos o nome do André Jardine. Acho que fez um trabalho excelente lá. A galera vai pegar aqui o recorte. Ah, mas e no São Paulo? Como é que foi? Bom, o último recorte que a gente tem do André Jardine é um treinador de super sucesso lá no futebol mexicano, um dos times mais ricos do mundo, claro, com todo um aparato, toda a sua equipe, mas que realmente tem entregado resultado. E aí está nas mãos do André Jardine aceitar ou não a proposta e caso não aceite, o Botafogo já tem que, claro, ter uma outra carta na manga, ter um outro nome para assumir o posto deixado por Arthur Jorge, beleza? E aí eu quero trazer aquele link que eu falei antes sobre a rede multiclubes
sobre como o Textor ele consegue ter alguns trunfos a favor dele para que ele consiga valorizar os seus ativos, né? No caso aqui, Luiz Henrique e Almada, né? Basicamente já tem conversas para deixar o Botafogo encaminhados aí, o Almada para o Lyon, o Luiz Henrique ainda com algumas propostas da Inglaterra sendo analisadas, enfim. Como o Textor enxerga esse tipo de situação, esse tipo de movimentação? O Textor espera que o Super Mundial de Clubes seja uma vitrine que valorize ainda mais esses jogadores, que traga mais visibilidade para eles ao redor do mundo, né? A gente vai ser realmente uma vitrine diferenciada, né? Onde esses jogadores vão poder estar sendo vistos pelo mundo inteiro, no seu nível, na sua capacidade, e aí o Textor espera que isso traga, claro, retorno financeiro maior do que seria com os atletas deixando o clube nesse momento, tá certo? Então, o blog do Diogo Dantas, inclusive, trouxe essa informação que, apesar dos jogadores já terem deixado aí claro a sua intenção de ir para o Lyon ou ir para o futebol europeu, de modo geral, o Textor ainda tem essa cartada final para tentar segurar os jogadores pelo menos até o Super Mundial de Clubes. A ver. E aí, para não dizer que eu não falei das flores, né? Para não dizer que eu não falei das sondagens do jogador do Botafogo. Alexander Barbosa recebeu sondagens aí do Sevilha e do Betis da Espanha, segundo o mercado da bola do UOL, que acho que já deu sondagens para quase todos os times do Botafogo, como diz meu amigo Anderson Mota, né? Eu acho que só o Bastos ainda não recebeu sondagem lá no mercado da bola do UOL. Mas a bola da vez aí, no caso, é o Alexander Barbosa. E aí não vamos confundir, sondagem é sondagem. Às vezes uma consulta, às vezes, enfim, uma pesquisa. É igual o que rolou essa semana sobre o Roger Machado. O empresário logo depois veio a público falando, não teve procura nenhuma não, foi só uma sondagem informal, uma pesquisa, uma pergunta. Talvez aquela pergunta de bate-papo ali, de encontro de empresário com outro, falar alguma coisa, a notícia chega de uma outra forma, a galera já fala que teve sondagem, é como se o Textor já tivesse entrevistado o Roger Machado, né? Não foi nada disso que aconteceu. Então, assim, vamos saber interpretar também essas coisas, né? Quando rolar uma sondagem, a gente vai trazer aqui para debater que tipo de sondagem é essa, quem trouxe, o mercado da bola do UOL tá trazendo aqui que o Alexander Barbosa recebeu uma sondagem do Betis e do Sevilha. E é natural que ao final de toda a temporada, a equipe que teve maior sucesso durante aquele período vai sofrer de sondagem, vai sofrer de assédio. Isso é normal, toda a temporada tem isso. E aí eu vou me apegar à fala do Textor que eu deixei no início desse vídeo aqui. Se o Botafogo tiver que vender, vai comprar mais ainda, porque o projeto aqui é manter o Botafogo todo ano no top 3 a nível Brasil. E na boa, com toda a humildade do mundo, eu não me sinto confortável de simplesmente duvidar da palavra do cara que pegou o Botafogo em 2020 em 3 anos, transformou no maior do Brasil e no maior da América. Então, me resta confiar. Eu quero saber a opinião de vocês em cima de todos esses tópicos pra gente debater aqui nos comentários, beleza? Um forte abraço. Mais tarde tem Guilherme Cardoso de volta. Eu sei que vocês estão ansiosos aí pro nosso querido Guilherme Cardoso. Mais tarde tá de volta pros estúdios GG e a gente fica por aqui. Um forte abraço a todos. Obrigado pela sua audiência. Saudações alvinegras. Fui. Valeu.